Como foi anunciado, o tema é a transmissão do texto bíblico. Como é que esse texto que estava pronto, o Antigo Testamento, nós sabemos, ou achamos que ele estava praticamente pronto, ao menos colecionado como um livro, ou como uma lista, ao menos, lá pelo ano 100 depois de Cristo. O Novo Testamento estava pronto nos seus contornos essenciais, mais ou menos os 22 livros, lá pelo ano 200 depois de Cristo. Então, o que aconteceu nesse tempo intermediário? No tempo que vai desde que se estabeleceu ou se definiu uma lista, mais ou menos até o dia de hoje, quando a gente quer fazer uma tradução da Bíblia. Qual é o texto que vamos pegar? Qual é o texto que vamos tomar? Então a gente geralmente responde, para fazer a tradução do Antigo Testamento, a gente pega a Bíblia hebraica. Para fazer a tradução do Novo Testamento, a gente pega o Novo Testamento grego. Agora, como é que se faz? Como é que se chega a um livro desses? Como é que se publica um livro? À base do quê? De onde vem o material? Então, de uma forma bem simples e até muito rápida para um assunto tão complexo, eu quero apresentar essa questão da transmissão do texto bíblico. A gente tem que começar um pouco com a história da escrita, e esse material vocês têm aí no seu roteiro. Eu não quero contar toda a história, nem a minha especialidade, essa questão de paleografia e coisas desse tipo. Mas tudo indica que se escreve no mundo desde mais ou menos 3.000 antes de Cristo. Portanto, hoje já se vão 5.000 anos que existem registros de escrita. Houve dois centros de cultura no mundo antigo, o Egito e a Mesopotâmia. E ali se desenvolveram dois tipos diferentes de escrita e até dois materiais diferentes de escrita. No Egito, a escrita hieroglífica, que só recentemente foi decifrada, dos últimos 200 anos para cá. E desenvolveu-se também no Egito um tipo de material, um material para escrita, que é o material da planta papiro. Já no mundo, no outro lado, mais para o Oriente, na Mesopotâmia, eles desenvolveram a escrita cuneiforme, a partir da técnica que eles usavam para escrever, fazendo pequenas cunhas ou incisões em tijolos ou uma massa de tijolo que depois era secado ou queimado e estava pronta a mensagem. Então ali eles desenvolveram a escrita em cima desses tijolinhos de barro. Isso lá por volta de 3.000 antes de Cristo. O nosso pai Abraão é de 2.000 antes de Cristo. Às vezes as pessoas duvidam que no tempo de Moisés se pudesse escrever. Dizem, não, Moisés não pode ter escrito, não se conhecia escrita na época. Ora, se conhecia escrita desde o tempo antes de Abraão. Se dava para escrever uma Bíblia toda com o material e com a técnica que eles tinham, isso é outra história, mas ao menos tinha possibilidade de se escrever alguma coisa. O alfabeto só foi desenvolvido por volta de 1500 antes de Cristo. Isso foi um salto tecnológico considerável. Com um número limitado de caracteres, você consegue dar conta de todo o texto que você quer escrever. Você não precisa, se você quer descrever ou falar da coruja, você não precisa mais desenhar a coruja, você simplesmente usa as letras para escrever a palavra. Os gregos, que contribuíram tanto para a nossa civilização, os gregos são os responsáveis pela invenção das vogais. Tanto assim que o alfabeto hebraico não tem vogais. As vogais foram adicionadas depois pelos massoretas no texto hebraico, no tempo depois de Cristo, lá por 300 a 400 depois de Cristo, e com isso
o texto hebraico, na Bíblia hebraica, hoje tem uma vocalização para podermos ler o texto. Mas o hebraico não tem vogais. O hebraico moderno também não tem vogais. Ele é escrito só com as consoantes. Os gregos inventaram o alfabeto. A primeira letra grega é o alfa. E essa letra é uma vogal. Está? E a última letra é um ômega. E o ômega também é uma vogal. O alfabeto hebraico tem 22 caracteres e o grego tem 24. Se alguém uma vez se perguntou por que o Salmo 119 é tão longo assim, a resposta é simples, porque é um salmo alfabético em que cada grupo de 8 linhas ou versículos começa com uma letra do alfabeto hebraico. 8 linhas, começando com A, depois com B e assim por diante. Multiplicando por 22, você chega ao número exato de 176 linhas ou 176 versículos. A história da escrita. Um pouquinho do material, e eu não quero gastar muito tempo nisso. Eles usavam o que tinham. Começaram usando pedras. E geralmente quando você queria escrever uma mensagem que era para ser duradoura, você escrevia uma pedra. Jeremias 17:1 fala do pecado do povo de Israel que está escrito nos cantos dos altares. E esse canto dos altares era feito de pedra. Eles usavam tábuas de pedra, provavelmente de pedra. Abacuque fala de tábuas, na qual é para escrever a visão. Eles usavam tijolos de argila ou tijolos de barro. Ezequiel 4, o profeta é solicitado a desenhar o profeta é solicitado a desenhar a cidade de Jerusalém num tijolo. Alguns traduzem como telha, que dá mais ou menos a mesma coisa. Usava-se também o papiro, que é a primeira forma de papel, uma forma bem rudimentar, feita de uma fibra de uma planta, que cresce nos banhados ou nas partes úmidas lá, né, na região úmida, alagada do rio Nilo. E é uma técnica em que se cortava um talo de 30 centímetros, se fatiava esse talo que tem a grossura do punho de uma pessoa, se fatiava e colocava as fibras, algumas na posição vertical, outras na horizontal, prensavam essa folha, estava feita uma folha na qual se escrevia inclusive dos dois lados. Esse material foi usado por volta de 1400 a.C. até 600 depois de Cristo. O pergaminho já é um material mais resistente. Ele é feito na verdade pele de animal, pele de cabra, pele de ovelha, preferencialmente um animal mais jovem, uma pele mais fina e mais tenra. No Novo Testamento, Paulo pede que Timóteo traga os livros, principalmente os pergaminhos. O papel, que é o nosso companheiro de cada dia, esse só chegou no Ocidente em 750 a.C. Há quem diga que ele foi desenvolvido na China em 600 a.C. Portanto, de 600 a.C., 600 mais 700, um bom tempo, né? Bem mais do que um milênio, para uma invenção dessas, um avanço tecnológico dessa grandeza, chegar lá da China até o Ocidente, na Europa. Hoje alguma coisa é descoberta, no dia seguinte o mundo mais ou menos já sabe o que foi descoberto. Quanto à forma dos livros, Dr. Rude já falou dos rolos. Há várias referências a rolos na Bíblia, rolos abertos que vêm voando, como em Zacarias, em Apocalipse. Quando Jesus vai à sinagoga em Nazaré, eles lhe dão o rolo do livro. O livro de Isaías, na verdade, é o rolo. Todos os livros na Bíblia são rolos.
Eles não conheciam outra técnica. Eles simplesmente colavam uma folha de papiro na outra e iam fazendo um rolo, preferencialmente não mais longo do que 10 metros. E quando era um pergaminho, era uma pele costurada na outra. Se isso requeria 10, 12, 15 costuras, eles as faziam. Então enrolavam, enrolavam e desenrolavam. Quando Jesus abriu aquele livro, na verdade ele desenrolou o rolo. Depois, quando ele tinha terminado a leitura, ele enrolou o rolo outra vez e o entregou ao atendente da sinagoga. Eles escreviam, é claro que eles escreviam em colunas. Você não podia escrever 10 metros e voltar para fazer a segunda linha. Não dava. Então, era escrito em colunas. Você podia então ir enrolando e desenrolando e lendo nas colunas. Um dos bibliotecários da biblioteca de Alexandria, que foi destruída, como vocês sabem, ele disse que um rolo grande é um grande rolo. Com isso ele queria dizer que não devia ser muito longo. A média era em torno de 10 metros, porque senão a pessoa se enrolava todo, não se achava mais dentro daquele rolo. Então um rolo grande é um grande rolo. Escrito em colunas. Se vocês depois conferirem essa passagem de Jeremias 36, vão ver que ali o rei estava sentado no seu palácio de inverno, se aquecendo junto à lareira, e aí trouxeram o texto de Jeremias, dizendo: esse texto é muito importante, rei, o senhor precisa ouvir. E ele estava lá com um canivete, não sei o que ele estava cortando com um canivetinho, enquanto iam lendo, ele dizia: passa para cá, cortava uma tira, jogava no fogo. Terminavam de ler mais uma folha, ele passou o canivete, jogou no fogo. Não quis nem ler. A primeira Bíblia queimada foi aquela, né? E diz o texto que nada daquilo que ele ouviu tocou o coração do rei, e ele fez de conta que nem tinha ouvido nada. Mas ali aparece que os rolos eram escritos em colunas. Você podia ir fatiando o livro. Nós hoje arrancamos folhas, eles iam fatiando o livro, cortando uma tira após a outra. O código, ou códex, que é o termo latino, esse foi desenvolvido a partir de 200 depois de Cristo. E essa, de novo, é uma técnica revolucionária. Alguém esperto disse: poxa, mas por que vamos fazer 15 costuras, costurando uma pele na outra, ou colando um papiro no outro? Por que a gente não coloca tudo numa pilha e faz uma costura só? Ou cola tudo no dorso aqui? Fica mais fácil. E ficou. E além disso era mais fácil folhear, era mais rápido de achar as coisas. Que grande sacada. E levou tempo, muito tempo, para se fazer o livro dessa maneira. E esse foi o códex, o códice, o código, é o embrião do livro moderno. É assim que nós fazemos os livros. Cabia mais também num códice. Hoje nós usamos outros materiais, né? Nós temos uma Bíblia no computador e nós voltamos, de certa forma, à era do rolo, porque essas telas que vão surgindo aqui, uma após a outra, são na verdade como se fosse cada uma delas um pergaminho, uma folha de pergaminho, uma folha de papiro. Eu não consigo folhear essa tela, eu preciso trazer uma após a outra. Um outro ponto 2, os manuscritos da Bíblia e os manuscritos de textos gregos e latinos, apenas para fazer o contraponto ou a comparação com autores clássicos gregos e latinos que são daquela época também. E aí é preciso dizer o seguinte, bem rapidinho: há poucas cópias manuscritas. Para a Ilíada de Homero, de onde nos vem aquela história de Troia, que recentemente foi posta em filme, nós temos umas 500 cópias. E o que é mais grave ainda é que existe um enorme intervalo entre o autor da obra e a cópia mais antiga que se tem. Por exemplo, o filósofo grego Aristóteles, ele viveu em 450 a.C., arredondando. As cópias mais antigas das obras dele são de 1100 depois de Cristo.
Lá se vão outros 1500 anos, pouco tempo, só 1500 anos. Ninguém duvida hoje, os filósofos aí, o pessoal da filosofia, eles leem Aristóteles, eles citam Aristóteles à torto e direito. Ninguém nunca pergunta, será que esse é o verdadeiro Aristóteles? Será que Aristóteles mesmo escreveu isso? Ninguém questiona. Agora, quando leem a Bíblia, será que isso é de Paulo? Será que isso é de Isaías? E a gente sabe quem é que está promovendo esse tipo de confusão nas mentes das pessoas. Para a Bíblia, o mais antigo fragmento do Novo Testamento é o papiro 52, que data de 120, 130 depois de Cristo. E ele foi encontrado em 1930. Em 1930 se encontrou esse papiro, ele tem um número 52 e ele tem um pouquinho do Evangelho de João escrito sobre ele. Ponto seguinte, os originais da Bíblia. Todo mundo sabe a essa altura que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico. Talvez alguém ache aramaico uma língua totalmente diferente. Se vocês forem procurar na Bíblia hebraica, onde começam as porções aramaicas, vão ver, mas não tem diferença nenhuma. A diferença está mais na vocalização, na maneira de ler. Eles usam os mesmos caracteres. É isso aí. Quer dizer, você não vai ver nenhuma língua diferente. Opa, isso aqui parece árabe. Não, não é. É bem igualzinho ao hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. Os autógrafos não existem mais, ao menos ninguém acredita que alguma dessas cópias que nós temos sejam o original que foi escrito pelo próprio escritor bíblico. As edições impressas, elas são feitas a partir de cópias, e das muitas cópias que temos, e as cópias são manuscritas. O esquema é mais ou menos esse. De todo o material disponível que se tem, trabalhando de baixo para cima, digamos de 50, 500, 5.000 cópias, elas vão sendo agrupadas aos poucos e se constitui no fim um grupo mais reduzido de manuscritos, e a partir desse grupo mais reduzido se procura reconstruir o original. Agora, a produção de uma Bíblia hebraica. Como é que se faz uma Bíblia hebraica? Que é essa Bíblia aqui. Trabalha-se com poucas cópias, essa é uma realidade. Não tem muitas cópias hebraicas, cópias manuscritas. Até 1947, a cópia mais antiga era um papiro, assim chamado papiro Nash, escrito pelo que se calcula por volta de 100 depois de Cristo e descoberto no Egito em 1902. Descoberto no Egito. Papiros não sobreviveriam no Brasil. Poucos foram encontrados, quase nada em Israel, que também é um lugar úmido, quase nada na Grécia, mas no Alto Nilo, aliás, no Alto Egito, onde é seco e onde não chove nunca, ali nas areias, eles encontraram, espécie de lixões, eles encontraram documentos, cartas e até mesmo cópias da Bíblia, como por exemplo, um trecho de Êxodo e Deuteronômio. Outros manuscritos foram descobertos a partir de 1800. As grandes descobertas arqueológicas para o texto bíblico também foram feitos nos últimos 2 séculos, nos últimos 200 anos. Depois eu vou falar um pouquinho de Qumran, que é de 1947 em diante. E essas descobertas são geralmente de textos copiados entre 500 e 1000 depois de Cristo. A cópia completa, de todo o Antigo Testamento, que tem todos os livros num volume só, ela é de 1008 depois de Cristo, e ela forma a base da Bíblia hebraica. A rigor, a Bíblia hebraica é a impressão
forma de livro, deste um só manuscrito, do qual eu quero falar um pouquinho mais adiante. A vantagem é que os copistas hebreus eram muito cuidadosos. Eles copiavam com muito cuidado, eles tinham um controle de qualidade muito rigoroso, com contagem de palavras, sabendo qual era a palavra do meio daquele livro. Isso eles anotavam no final. Então eles podiam fazer a contagem, se o número não batia, eles sabiam que tinha havido algum erro. Se não tinha como consertar, eles inutilizavam a cópia e começavam o processo do começo. Os pergaminhos de Qumran. Estes foram descobertos entre 1947 e 56. Foram quase 10 anos de descobertas e a partir de então não se descobriu mais nada. Eles foram escritos por volta de 100 a.C. e com eles nós retrocedemos 1000 anos. O Dr. Rudy já falou, encontraram cópias de livros bíblicos em Qumran, que fica bem pertinho do lugar onde o Rio Jordão entra no Mar Morto, não longe de Jerusalém. Com eles nós retrocedemos 1000 anos. Foram encontradas cópias de todos os livros do Antigo Testamento, menos de Ester. Também muitos livros não canônicos, obviamente nada do Novo Testamento, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito nessa época, isso é antes de Cristo. Mas os manuscritos ou os pergaminhos do Mar Morto ajudam a entender o contexto cultural do Novo Testamento. E aí está a sua importância para o Novo Testamento. Numa caverna, que eles numeraram as cavernas, as famosas são a de número 1, 4 e 11, a caverna de número 4, que é chamada de Caverna dos Fragmentos, eles encontraram 15.000 fragmentos de uns 500 livros diferentes. Eles estão hoje ainda tentando montar o quebra-cabeça, juntar esses fragmentos e fazer desses fragmentos um livro. E com todos esses achados, nesse estado assim já em decomposição, esse é o grande desafio, de juntar as peças. Qumran mostrou que o texto hebraico foi muito bem preservado, essa é uma das constatações. Esses livros, essas cópias são 1000 anos mais antigas do que a cópia que está impressa aqui, e as diferenças, as divergências são mínimas, aqui e ali alguma pequena diferença, mas basicamente o mesmo texto. As novas edições da Bíblia hebraica, elas consideram esse material também. E essa Bíblia aqui já leva em conta, ela já registra no pé de página alguma informação tirada dessas descobertas de Qumran. Aqui estão algumas fotografias do sítio arqueológico de Qumran. A primeira que dá para ver aí, no canto à esquerda, lá ao fundo o Mar Morto. É um penhasco, uma escarpa assim, né? Bem no alto ali havia umas cavernas, uns buracos onde eles estocaram esse material, esses rolos que eram colocados em vasos de barro, como esse que aparece bem à direita. E dentro desse vaso de barro tão frágil e de pouco valor estavam os grandes tesouros que são esses documentos. No canto à esquerda, embaixo, aparece a caverna ou Gruta 4. É um local de difícil acesso. Já tem que ser um alpinista para chegar lá. E era, na verdade, um jovem beduíno, pastor de ovelhas ou cabras, que estava matando o tempo jogando pedras para dentro dos buracos. Quando ele ouviu um barulho diferente, ele disse: opa, lá dentro tem alguma coisa. Então conseguiu escalar e a partir daí começou toda essa correria atrás de documentos de Qumran. A Bíblia hebraica, para a Bíblia hebraica nós usamos a Bíblia hebraica Stuttgartense, que é essa aqui. Ela tem esse nome porque ela foi editada na cidade de Stuttgart, na Alemanha. Ela foi feita entre 67 e 77.
Portanto, a revisão da Bíblia de Almeida, feita aqui no Brasil na década de 50, ela foi feita a partir de uma outra Bíblia hebraica. Basicamente o mesmo texto, ou era o mesmo texto, só que a edição era diferente. Ela é baseada no Códice de Leningrado, que é esse de que falei antes, que é a mais antiga cópia completa da Bíblia hebraica, material de Qumran no rodapé, e está em preparo a Bíblia hebraica quinta, que será a quinta edição impressa, desde o tempo de Gutenberg. Essa aqui é a quarta vez que se edita uma Bíblia hebraica. Essa nova que está sendo preparada é a quinta Bíblia hebraica, por isso ela tem o nome de Bíblia hebraica quinta, que é um título latino, mas que funciona para nós em português também. No ano passado estavam prontos esses 5 rolos, ou esses 5 livros: Ruth, Cantares, Eclesiastes, Lamentações e Esther. Ela está prometida para o ano de 2010. Nós já teremos saído do seminário àquela altura, não precisamos nos preocupar com essa. A produção do Novo Testamento grego. Nós temos muito mais material disponível para o Novo Testamento. Nós temos 5.400 manuscritos ou fragmentos gregos. E aí dá-se aquele caso interessante de que em muitos casos a arqueologia nos ajuda, mas às vezes ela nos cria problemas. E alguém poderia até dizer: puxa, mas que pena que nós descobrimos todos esses manuscritos. Porque no momento que nós os descobrimos, nós temos que levá-los a sério, temos que levá-los em conta. E muita gente realmente tem essa atitude: esqueça essas descobertas, vamos ficar com o texto que nós tínhamos até recentemente. Vamos ficar com o texto que é o texto tradicional, e não o texto que leva em conta essas descobertas. Essas edições recentes, as edições que nós usamos hoje do Novo Testamento grego, são baseadas nessas descobertas arqueológicas dos últimos 200 anos. Com isso, evidentemente, o número de manuscritos subiu para 5.400. Nem todos têm todo o Novo Testamento. Muitas vezes eles faziam uma edição só dos evangelhos, só das cartas paulinas. E também tinham edições de todo o Novo Testamento. E às vezes, no caso de papiros, tudo que sobrou é um fragmento, um pedaço, uma folha, 10 folhas, sei lá. Também se leva em conta, para fazer um Novo Testamento grego, as traduções antigas. E aqui as cópias chegam a 10.000, são quase o dobro. Especialmente na igreja latina, na igreja católica, com o latim sendo a língua oficial ou a Bíblia oficial, houve mais interesse em preservar a Bíblia latina do que a Bíblia grega. E as traduções são importantes porque muitas delas, as traduções antigas, tipo a Vulgata Latina, que é lá de 400 depois de Cristo, ela foi feita a partir de um texto grego e de um texto hebraico. E ela reflete esse texto grego e esse texto hebraico. Então a gente pode tentar descobrir qual é o texto grego e o texto hebraico que está por trás da tradução. Que texto eles usaram? Então eles entram nessa contagem também. Sem falar das citações do texto bíblico nas obras de teólogos da igreja antiga. Eles também citam a Bíblia, e citam a Bíblia como eles a conheciam. O problema é que muitas vezes citam de memória, e aí não podemos confiar que o texto é um texto fidedigno, que ele está copiado exatamente como ele está na Bíblia. Então é um material de terceira categoria, no caso aqui. Um manuscrito famoso, o Codex Sinaiticus. Ele foi escrito por volta de 350 depois de Cristo. Ele foi descoberto por um alemão chamado Konstantin von Tischendorf em 1859, na península do Sinai, num mosteiro. Ele tem 148 folhas, todas elas evidentemente originalmente estavam na forma de um caderno. Ele tem 4 colunas por folha. Ele está escrito em 4 colunas, todas elas letras maiúsculas e tudo emendado, só com algum outro sinal, mas nem sinal de vírgula, ponto, tudo emendado.
Chegava no final da linha, não dava para dividir a sílaba ali, eles colocavam o restante da sílaba na linha seguinte. Tipo CH, que nós em português não dividimos, eles colocavam o C no final da linha e o H no começo da linha seguinte. Esse manuscrito hoje está no Museu Britânico. Essa é uma das grandes cópias. Quando nós dizemos numa nota de rodapé da Bíblia, numa Bíblia de estudo, alguns manuscritos antigos não têm esse texto, provavelmente estejamos, no caso do Novo Testamento, nos referindo, entre outros, ao Códice Sinaítico, ou Códex Sinaíticos, que tem esse nome porque foi descoberto na península do Sinai, não muito longe onde se acredita seja ou tenha ficado o Monte Sinai. Um outro manuscrito famoso é o Efraimita Rescrito. Ele é um manuscrito chamado tecnicamente de palimpsesto porque ele foi raspado de novo. Também copiado lá por 400 depois de Cristo, e esse foi reescrito em 1100 depois de Cristo com textos do teólogo sírio Efraim. Seria mais ou menos como pegar essa Bíblia e dizer, olha, se isso fosse possível, né? Dizer, nós temos tantas cópias da Bíblia, mas nós precisamos papel para anotar os sermões do pastor. Então a gente faz o quê? Bom, vamos tentar apagar isso aqui. Vamos passar borracha. Então passaram a borracha, não tinham borracha, eles tinham provavelmente um estilete, um canivete, e rasparam o texto grego do Novo Testamento, foram raspando, e aí escreveram por cima o texto dos sermões do pastor. E parece que se fazia muito isso, porque a igreja chegou uma vez até a ameaçar de excomungar quem fizesse isso, porque era uma profanação do texto sagrado. O Novo Testamento está em 145 folhas, aqui eles escreveram numa coluna só por folha, e hoje está no Museu de Paris. Claro, o pergaminho era raspado porque era raro e caro. Aqui está uma foto dele, dá para ver por baixo, numa linha contínua de toda a página, ali está o texto grego, bastante apagado, esse é o Novo Testamento por baixo. Por cima, em duas colunas, está um texto em siríaco. E esses são os sermões de Efraim, o sírio. O mesmo Tischendorf que descobriu o Códex Sinaíticos conseguiu pela primeira vez ler esse manuscrito. Ele aplicou umas soluções, não sei bem que tinta ele jogou por cima aí, e conseguiu restaurar o que estava escrito por baixo. Esses são alguns dos manuscritos famosos. Eu preciso ir adiante e falar um pouco sobre o primeiro Novo Testamento impresso. É o assim chamado Novum Instrumentum de Erasmo de Roterdã, de 1516, primeira vez que se imprimiu como livro, o Novo Testamento. Ele tinha só 6 cópias, todas elas recentes, do século XII, 1100. Para o Apocalipse ele tinha um manuscrito, que não tinha os últimos 6 versículos, e ele não teve nenhuma dúvida. Traduziu do latim para o grego, ele próprio. E os últimos 6 versículos do Novo Testamento deles são tradução de Erasmo, do latim para o grego. Lutero usou essa edição em 1519. Foi o texto baseado em cópias mais recentes, esse mesmo texto que foi usado por João Ferreira de Almeida em 1681. Este aqui é o assim chamado tecnicamente Textus Receptus, o texto recebido. Tem gente que defende com unhas e dentes esse texto e diz, esse é o texto, não vamos nos livrar, não vamos abrir mão desse. Mas vejam, ele foi feito com os recursos que se tinha na época do Renascimento, com poucas cópias, cópias mais recentes, mas era um material que eles tinham, não tiveram outra opção. Nós temos hoje um texto de melhor qualidade, baseado nas descobertas feitas a partir de 1800. Felizmente, eu preciso dizer isso para tranquilizar todo mundo, as diferenças entre o texto que Erasmo imprimiu, que o pessoal no século XVI traduziu, que Almeida traduziu, é um texto, é uma diferença mínima aqui e ali. Quem conhece a Bíblia
de Almeida, revista atualizada, é basicamente aquele material que aparece entre colchetes na revista atualizada. Esse é material que foi acrescentado nessas cópias mais recentes e que, por não estar nos manuscritos antigos, foi não retirado da Bíblia, mas colocado entre colchetes para sinalizar que não faz parte do texto original. O Novo Testamento que usamos hoje, então, ele leva em conta todo o material disponível, ele não reproduz um só manuscrito, diferentemente do Antigo Testamento, mas é uma combinação de todos eles, do qual se extrai o suposto original. E os manuscritos são agrupados, como eu disse antes, o que facilita o processo. Como é que se agrupa manuscritos? Qual é o DNA? Características semelhantes. Geralmente, um erro no mesmo lugar, ou um certo tipo de texto, uma certa palavra. Todos os manuscritos que têm aquela palavra naquele local, eles são copiados de um mesmo ancestral. Eles são todos eles tirados da mesma fonte. Eles têm o mesmo DNA. Temos duas edições mais conhecidas. Esse que eu já mostrei, o The Greek New Testament, para tradutores. E temos uma outra edição para teólogos e pastores com mais recursos, que é o Nestle Aland, que é a partir do nome dos editores. Nestle é um sobrenome alemão e o Aland é outro sobrenome alemão. E esses são os mais famosos editores desse texto e por isso esse Novo Testamento de capa azul é conhecido como Nestle Aland. São chamadas estas aqui de edições críticas. Por quê? Não porque estão em estado crítico, mas porque elas permitem fazer crítica. Elas têm um aparato crítico, um conjunto de informações ao pé da página que permite comparar o texto que está impresso como texto com as variantes que existem. As variantes ou variações. E isso leva ao próximo ponto, a questão das variantes. Variantes são alterações introduzidas num texto ao longo do processo de cópia do mesmo. Quando a gente copia à mão, a gente comete erros. Quando eu coloco uma folha numa máquina de reprografia, um xerox, seja que for, e eu peço 50 cópias, as 50 saem iguais. Se eu sento 50 pessoas numa sala e eu vou lendo o texto, ou vou passando o texto, a folha de um para o outro, no momento que essa folha, ou a última cópia for feita pela 50ª pessoa, lá no fim da fila, o texto já vai ter mudado, não vai ser mais o mesmo texto. Não talvez se as pessoas estão antenadas para o exercício que eu estou fazendo, mas se elas não estão alertadas para o exercício que a gente faz, a história vai aparecer diferente no final. Pior ainda quando é uma história oral. No meu tempo de juventude, tinha aquela brincadeira na reunião da mocidade, do grupo de jovens, alguém contava uma história para a pessoa seguinte, e essa pessoa contava adiante. Então, alguém lia, na verdade, a história no começo da fila, e depois a pessoa que era a última da fila contava a história que lhe foi contada. Depois que ela tinha contado a história, a pessoa no começo da fila se levantava. A história original era essa, para ver qual é a diferença da história quando ela chega no final. É um interessante exercício. Mais ou menos assim é com o processo de cópia. Não com tanta perda assim, mas alguma perda existe. Os copistas eram humanos também. E aí entra o lado humano da Bíblia. Tem gente que diz, não, Deus preservou a Bíblia assim como Ele a inspirou. Sim, Ele a inspirou, mas o processo de transmissão foi feito por pessoas humanas que eram falhas e que cometeram erros. E cada cópia era uma nova edição. No Novo Testamento existem ao todo uns 100.000 pontos de variação, sendo bastante modesto nesse número aqui. Tem gente que acha que é mais. 90% desses pontos de variação são irrelevantes, tipo uma troca da ordem das palavras. Assim, Jesus disse, e no outro manuscrito está, disse Jesus. Mesma coisa, não muda nada. Às vezes é substituição por um sinônimo.
Entoar, cantar. Não muda muito. Então, a maioria é inofensiva, ela não muda o sentido. Umas 1.500 variantes afetam a tradução. Dependendo do texto que você escolhe, você vai ter uma tradução diferente. E essas 1.500 estão nesse Greek New Testament, que é feito para tradutores. As variantes mais pesadas, mais importantes, que afetam a tradução, foram registradas aqui. Tipo lá em Romanos 8:2, onde diz que fala do Espírito Santo que me livrou ou te livrou. É uma pequena diferença. E isso afeta a tradução. Entre te e me tem uma diferença. Não muda o sentido, não muda a verdade. Nós fomos libertos. Te e me, bom, libertou todo mundo. Mas Paulo está dizendo o quê? Ele está dizendo que me livrou ou te livrou. Ele está falando de si ou está falando do leitor? Então ali tem uma pequena variante desse tipo que afeta a tradução. Mas nenhuma doutrina cristã está em jogo ou é posta em dúvida. Nós não perdemos nada, as variantes não afetam nada daquilo que é central na fé cristã. Às vezes, nessa questão das variantes, se fala do texto de Apocalipse 22, a famosa, entre aspas, maldição do Apocalipse. Quando as pessoas veem, por exemplo, que na Almeida Revista Atualizada tem coisas em colchetes, e se diz que esse material entre colchetes não faz parte do texto original, e com isso se quer dizer, na verdade, deveria ser tirado da Bíblia. As pessoas lembram Apocalipse 22 e lá diz que ninguém deve tirar nada da Bíblia, mas também diz lá que ninguém deve acrescentar nada na Bíblia. E o problema é o seguinte: se nós estamos hoje tirando coisas da Bíblia, provavelmente é porque tem gente que colocou lá dentro que não devia ter colocado. Então essa possibilidade também existe. E essa é a tendência dos copistas, dos homens que copiaram a Bíblia. A tendência era acrescentar. E isso é um princípio de crítica textual, é racional, faz sentido. Quando eu copio um texto e tem alguma coisa escrita na margem e eu não sei se isso é parte do texto que ele esqueceu e colocou na margem porque não cabia mais, não podia simplesmente colocar o cursor ali por cima e simplesmente datilografar e abrir espaço, não tinha esse recurso, então eu escrevia na margem. Eu, ao ter esse original, eu ficava na dúvida, é texto ou não é? Na dúvida, coloca. Quem sou eu para deixar alguma coisa fora? E assim, aos poucos, algumas anotações colocadas na margem das cópias ou dos manuscritos foram entrando. E hoje os melhores e mais antigos manuscritos revelam aqui e ali um texto mais breve, que é exatamente esses colchetes dentro da Almeida Revista Atualizada. Eu tenho a lista aqui, começa em Mateus 2,18, e só no Novo Testamento, no Antigo Testamento não tem essa questão. Mateus 2,18, 5,22 e assim por diante, 6,13, que é a conclusão do Pai Nosso, e vai em frente, até mesmo 2 de Pedro 1,21, homens santos. Homens falaram da parte de Deus, homens santos. Aqueles santos, a Revista Atualizada coloca entre colchetes. Por quê? Porque os manuscritos mais antigos não têm os santos. Provavelmente alguém, no processo de cópia, disse, não, eles não eram só homens, eles eram homens santos, com certeza eram. Homens especiais, escolhidos por Deus. Mas ele quis deixar isso claro e colocou no texto. E os antigos manuscritos não têm isso, portanto, não cabe no texto. A questão das variantes. Muitas variantes são involuntárias ou acidentais. Por exemplo, linhas com final igual. É o caso de Lucas 10:32 no Sinaítico, num só manuscrito, nesse que eu mostrei antes em 4 colunas, um dos famosos. E ele é o único, e não pode estar certo, só pode estar errado. E é fácil de explicar. Eu vou dizer como é que é. Lá está a história do bom samaritano. Tem um homem ferido, vem o sacerdote, vê e passa de largo. Vem um levita, vê e passa de largo. Vem o terceiro, um samaritano, para
e cuida. Pois exatamente esse versículo onde fala que vem um levita, esse está faltando no Códice Sinaítico. Por quê? Porque o copista foi enganado pelo final igual dos dois versículos. Ele copiou. Veio o sacerdote, olhou, passou de largo. E aí ele se distraiu. Quando ele voltou a copiar, ele localizou no texto, a palavra passou de largo, mas localizou no final do 32. E com isso ele pulou todo aquele versículo. Então, nesse um manuscrito, não se fala do levita, só se fala do sacerdote e do samaritano. E o manuscrito está errado. Por aí se vê que não dá para publicar ou imprimir um manuscrito, porque todos os manuscritos têm aqui ou ali algum problema do Novo Testamento. Por isso tem que levar todos eles em conta, e não dá para pegar um só. Alguém diria, por que não pegar um famoso desse? Não dá, falta um versículo aqui em Lucas 10. Palavras com pronúncia parecida eram outro problema. Nós e vós, temos e tenhamos, em Romanos 5, por exemplo. Duplicação ou corte de letras. Quando tudo era emendado, era fácil fazer essa confusão. Quantos N's eu devo copiar? Aqui, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 2,7, em grego, egenetemenepioi, ou egenetemenepioi, um N a mais ou um N a menos muda o sentido. Com um N a menos é epioi, brandos, com um N a mais é crianças. Paulo diz, a gente podia ter exigido os direitos, mas nós nos tornamos o quê? Brandos ou crianças. As duas funcionam, porque a criança geralmente é branda, né? Eu já vi uma criança chegar, o meu filho de 6 ainda não aprendeu a fazer isso. Pai, eu quero o meu direito. Não, é brando, né? O meu de 15 já chega e bate na mesa, mas isso é outra história, né? Aqui, enfim, qualquer que seja o texto adotado, faz sentido, mas é uma questão de a presença de um N a mais ou um N a menos, que é fácil de a gente omitir na hora de copiar. Outras variantes são intencionais, muitas delas por excesso de piedade. Em Josué 18, por exemplo, a Bíblia Almeida traz Manassés, a Bíblia na linguagem de hoje traz Moisés, porque o copista não admitiu a ideia de que aquele sacerdote da tribo de Dan fosse descendente de Moisés, neto de Moisés. Aí eles não, de Moisés não, de Manassés. E para fazer isso no hebraico, tudo que ele precisava era inserir um N. Passou de Moshe para Manassé. Salvou a barra do Moisés. Mateus 24, 36, Jesus disse que ele, nem o filho sabe o dia do juízo. Isso os copistas disseram, não, o filho deve saber. Então deixaram fora, porque era ofensivo para eles. Em João 7,8, Jesus diz que ele não ia para a festa, depois foi. Aí os copistas disseram, vamos salvar a pele de Jesus. Jesus disse que não foi. Não, ele não disse que não foi, ele disse, eu ainda não vou. Ele não disse, eu não vou, ele disse, ainda não vou. E no grego é fácil, é só acrescentar uma sílaba. De u, que é não em grego, passa para upo, ainda não. É só colocar um po no final, está resolvido o problema. Mateus 28, 20, o copista era crente, aí termina assim, e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não dá para parar ali. Amém. Ele acrescentou um amém. Alguns manuscritos só. É claramente um sinal, né, isso é fruto da piedade. A gente entende a intenção, mas não deviam ter feito isso. Esse processo agora de escolher o texto e justificar a escolha se chama crítica textual. Uma palavra de conclusão. Se tiverem dúvidas ou questões sobre essa questão de texto, nós podemos abordar isso com alguma calma amanhã. Talvez a questão do final do Pai Nosso, se isso ficou em dúvida, eu só toquei nisso, não entrei nos detalhes aqui. Mas eu preciso ir terminando por aí com uma palavra de conclusão. E essa não é minha, ela é tirada, ou ela vem de um livro chamado A História da Bíblia, do Sir Frederick Kenyon, que é um dos grandes
das grandes figuras, né, nesse campo da crítica textual, e ele disse o seguinte: tem gente que talvez fique chocada ao saber que a Bíblia não foi transmitida sem alterações ou variações de texto. Na verdade é que ela foi transmitida com variações. Eu pessoalmente sempre digo, o Novo Testamento é o texto do Novo Testamento com as suas variações, com as suas variantes. A gente não pode fazer de conta, não, esse problema não existe, esse problema existe. É melhor levá-lo a sério do que simplesmente tentar ignorá-lo. No entanto, como diz esse autor, mais louvável do que ignorar isso é enfrentar a realidade e fazer o melhor uso possível dos recursos que Deus nos deu para solucionarmos os problemas que os manuscritos nos apresentam. Trocando em miúdos, se tem um problema, a gente poderia tomar a atitude que dizem que o avestruz toma, né? Enterra a cabeça. Não, mais louvável do que fazer essa atitude de esconder a cabeça, ignorar o problema, é enfrentá-lo de frente e usar os recursos que temos, entre outros a nossa própria razão, que também é um dom de Deus. E aí, conclui, é confortador saber que o resultado geral de todas essas descobertas e de todo esse estudo é o seguinte: temos maiores provas da autenticidade das Escrituras e somos reafirmados em nossa convicção de que temos em mãos, de forma substancialmente íntegra, a verdadeira palavra de Deus. Ou seja, mais ou menos no espírito da palestra anterior, existem variações no texto. Não existem dois manuscritos desses 5.400 que concordam integralmente de Mateus 1 até o final do Apocalipse. Mas 98% do texto é o mesmo. Qualquer Novo Testamento que você for, Novo Testamento grego que você ler, pode ser até o Textus Receptus, 98% do texto é o mesmo. E nos textos essenciais é o mesmo texto. É uma questão de discussão sobre 2% do texto. E esses 2% do texto não afetam aquilo que é substancialmente a palavra de Deus, naquilo que é fundamental e central nela. Espero que isso tranquilize, ao mesmo tempo que traz algumas coisas que talvez para alguns sejam totalmente novo. Deus nos tranquilize nisso. Amém.